Louvado seja o Senhor. Seja bem-vindo à secção de desenvolvimento de líderes nesta noite. Louvado seja o Senhor por te guardar forte, por te guardar saudável. Eu oro que o Senhor possa performar tudo concernente a si, concernente a sua vida, a sua família, o ministério e a igreja debaixo do seu cuidado, em nome de Jesus. Mais uma vez, seja bem-vindo. Estou feliz por poder se conectar neste tempo e olhar para algo muito importante na palavra de Deus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo povo, pelos líderes, pelos servos, pastores, professores, líderes em todas as áreas do trabalho. Senhor, te agradecemos pelo trabalho que nos ajuda a fazer e neste tempo que essas pessoas que te pedimos, ó Senhor, que este trabalho continue prosperando na mão de cada um de nós, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que nos tens respondido. Oramos que possas nos abrir os olhos do entendimento e possamos ver coisas maravilhosas, coisas importantes da sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Amém. Esta noite vamos para algo muito importante. Você já sabe que na examinação das Escrituras vamos lidar com Salmos 10, 11, 12 e 13. Mas em vez de eu decidi, através do Espírito de Deus, hoje, para nos concentrarmos num dos versículos das Escrituras, muito importante para si, importante para mim e para a igreja, e importante também nesses últimos tempos. Estamos vendo os Salmos 11, versículo 3. Por favor, abra sua Bíblia. Eu sei que vocês já conhecem este versículo, mas já abram a Bíblia. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? Pensa sobre isto. Aqui o Espírito do Senhor lidera o salmista para dizer, para pedir a Deus o que é que pode fazer o justo. Assim que olhamos para os filhos de Israel, nós vemos que há tempo que temos que pensar da fundação. Primeiro, fundação do templo. Fundação do seu templo fosse destruído, o que faria o justo? Como é que o justo viria e adorar perante o Senhor se as fundações do templo fossem destruídas? Se a fundação da cidade, havia guerras em volta da cidade, e perguntavam, se a fundação desta cidade fosse destruída, o que faria o justo? O justo ficaria inseguro, porque os inimigos poderiam entrar assim que as fundações foram destruídas e poderiam tomar conta da cidade. Como nação, Israel tinha fundação da verdade, fundação da palavra de Deus e a fundação da doutrina que vinha do céu, que o Senhor lhes deu através de Moisés. Se a fundação do ensino da verdade, se a fundação fosse destruída, o que faria o justo? De facto, havia um tempo em que Moisés foi ao topo da montanha e ele foi receber da mão do Senhor a lei dos mandamentos. Depois de voltar à fundação da justiça, a fundação da verdade tinha sido destruída. Se a fundação é destruída, o que o justo pode fazer? Então, na terra, tinham também justiça. Precisa de haver justiça numa terra, numa nação, quando os justos, os juízes julgam bem e têm a fundação da palavra de Deus na sua nação. Mas se os fundamentos dos justos é destruído, o que pode acontecer? Podemos pensar sobre a nossa nação e a sua nação também. Podemos pensar em qualquer país do mundo. Se a fundação da justiça é destruída e a situação e não ter nenhuma fundação de novo, se a constituição do país é destruída, o que o justo pode fazer? Você pensa sobre isto? Haverá insegurança, haverá injustiça e haverá opressão. E todos irão de volta em volta, não haverá segurança. De noite não haverá segurança. O que estou dizendo é,
a fundação é muito importante. E o salmista reconhece isto. Ele diz: se os fundamentos são destruídos, o que é que pode fazer o justo? Vamos voltar para o nosso ministério, para a igreja. Jesus disse: sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. Você se lembra da palavra de Jesus? Diz que se ouvir essas palavras e você será, se ouvir as minhas palavras e não obedecer, será como um homem que construiu a casa sobre a areia, sem fundação. E quando vier a tempestade, mas se alguém ouvir, é como uma pessoa que edificou uma casa, a casa espiritual, a casa de adoração e a casa do ministério. Ele edificou sem fundação. Fundação é destruída. O que é que pode fazer justo? Pensa da fundação da nossa fé, a fé dos nossos pais, a fé que nos foi dada. Se os fundamentos da fé são destruídos, o que é que pode fazer justo? Pensa sobre a família. Se a fundação da família é destruída, o que é que o justo pode fazer? Sabes que há algo importante no ministério, algo importante no trabalho que tem nos dado, o que Deus vai encontrar no último dia é a nossa fidelidade. Ele vai dizer: bom servo fiel, foste fiel em poucas coisas, eu te darei 10 cidades, 5 cidades para que você regule. Então, é o fundamento da fidelidade. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode ser feito? Então, em vez de sermos justos, sermos retos, a fundação já não está, somente só continuamos a trabalhar, mas as fundações já não estão lá. Se os fundamentos da justiça são destruídos, o que pode fazer o justo? Já notaste as famílias hoje em dia, os jovens casam, já não se referem à palavra de Deus, à forma como guiam as suas famílias, marido, mulheres, filhos, muitos já não referenciam mais a Bíblia. É como a fundação da família já foi destruída. Se a fundação é destruída, a fundação de uma família, se isso é destruído, o que é que o justo pode fazer? Então entenda, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se esta fundação da justiça, essa fundação da santidade, se a fundação da santidade é destruída e continuar pregando, continuando correndo de um lado para o outro, fazendo culto aqui, fazendo culto lá, mas se os fundamentos da santidade são destruídos, o que é que pode fazer o justo? Isto é o que o Senhor está nos chamando para fazer. E o Senhor está dizendo: temos que pensar na fundação, conservar a fundação, preservar a fundação, para que saibamos que os fundamentos ainda estão lá, estamos servindo, estamos ministrando, fazendo o trabalho de Deus na base do fundamento, está guardado. Pensa sobre a sua chamada, eu vou pensar da minha chamada. Deus te chamou para quê? No fundamento da sua chamada. Se for destruído, o que pode fazer o justo? Pensa na comissão, a comissão que Deus colocou nas nossas mãos. Se o fundamento da chamada, da comissão é destruída, o que pode fazer o justo? Pensa no ministério. O ministério que nós temos, o ministério que Deus encomendou nas nossas mãos. Ministério do pastor, ministério do professor, ministério do evangelista, ministério do missionário que vigia a obra de Deus. Se a fundação do nosso serviço, do ministério, do trabalho for destruído, o que pode fazer o justo? Por isso o Senhor está nos chamando para isto hoje. Assim que pensamos nas pessoas da Bíblia, assim que eles deixaram as suas fundações de serem destruídas, o que pode fazer o justo? Um homem justo como Moisés voltou do topo da montanha, viu enquanto o Arão estava com as pessoas, os fundamentos tinham sido destruídos, ele desceu da terra do Egito.
E os fundamentos da fidelidade foram destruídos. Alguma coisa tem que ser feito. Você se lembra de Esdras? Esdras chegou à terra quando voltou do cativeiro. Todas as pessoas estavam aqui e lá. Aqueles que tudo que eles quiseram fazer, eles faziam. Esdras voltou. Se um justo poderia fazer alguma coisa, ele fez alguma coisa para que os fundamentos poderiam ser reedificados, reparados. Lembra-se de Neemias? Neemias veio, ele começou a investigar, intercedeu, orou. Ele disse: o que é que vamos fazer? Olha a situação dos filhos de Israel. Os muros foram quebrados e toda a cidade já foi destruída. Já não há lugar próprio para adoração. Ele sabia, olhou para os templos, olhou para o estilo da vida, viu que os fundamentos foram destruídos. Se os fundamentos foram destruídos, o que é que pode fazer o justo? Se você conhece a história de Neemias, ele fez alguma coisa. Por isso o Senhor te chama hoje, me chama hoje. Ele diz que temos que fazer alguma coisa. Deus chamou Jeremias, disse: Jeremias, você tem a chamada. Não me diga: eu sou filho, eu sou criança, não posso fazer. Eu te levantei antes que nascesses, eu te santifiquei, eu te separei para que você possa derrubar, possa arrancar e você possa edificar. Quando Jeremias chegou, os fundamentos tinham sido destruídos. Assim que o justo, o profeta, ele tinha que fazer alguma coisa. Paulo, apóstolo no Novo Testamento, quando vemos esses apóstolos, na lei de Moisés, Cristo e a lei, Cristo e a circuncisão, o apóstolo Paulo veio, disse: este é o novo concerto. E se os fundamentos do novo concerto foram destruídos, o apóstolo Paulo, ele sozinho, e todas as pessoas que se levantaram, ele fez alguma coisa. Por isso que a pergunta vem para ti hoje, e vem para mim hoje: se já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? O tópico é preservando a fundação da justiça no ministério recompensável. Se o nosso ministério é para ser recompensado, se o nosso cometimento é para ser recompensável, então temos que preservar a fundação da justiça, a fundação da adoração justa, a fundação do ensino. Temos que preservar a totalidade da palavra de Deus, preservando a fundação da justiça no ministério recompensável. 3 pontos vamos considerar. Ponto número 1, a nossa fidelidade em reter a fundação. Não é qualquer fundação e depois construir uma fundação religiosa, fundação ecumênica. É a fundação revelada por Deus, o que Deus nos revelou na sua palavra. E Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Esta revelação, esta totalidade da palavra revelada de Deus, para nós preservarmos e vigiarmos e termos certeza que nós retemos a comissão divina. Ponto número 1, a nossa vigilância em reter a divina fundação revelada. Ponto número 2, temos que fazer alguma coisa, há um serviço a render e temos uma tarefa que nós não podemos deixar, e temos que o andar do justo, destruindo a fundação ruína. Se olharmos para a cristianidade no nosso país, no seu país, se veja o cristianismo no continente, vai descobrir alguma coisa, que é a fundação da doutrina, a fundação da redenção, a fundação da salvação, salvação real, salvação celestial, e a fundação da santificação e o viver santo já foi arruinada. Esta fundação tem sido destruída. Agora vamos para o trabalho de reparar. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou,
E o Senhor nos chamou para que sejamos cometidos no trabalho do justo. Quer dizer, é o trabalho de reparar a fundação arruinada ou destruída. Ponto número 3. Reafirmando e defendendo a fundação restaurada. Quando já não é forte como deveria for. Nós construímos os pilares, construímos todas as coisas, agora nós testamos a fundação. Vemos se a fundação está forte, o que vamos fazer, está defendida. Temos que reforçar para que a fundação daquela construção possa ser sólida, possa ser capaz de reter tudo o que for. Precisamos de pessoas hoje, precisamos de pregadores hoje, pastores hoje, ensinadores, professores, líderes, aqueles que têm a força, aqueles que têm a energia, aqueles que têm o espírito, aqueles que têm a convicção, aqueles que dizem: o espírito de comprometidos não está comigo. O espírito daqueles que vão deixar e seja o que vier, é bom. Essas pessoas que não têm espírito de reforçar. A pessoa que há de vir e vai dizer que este é o tempo, tem que acordar. Não há se outra pessoa não faz isto, eu vou me levantar, estou disponível para reforçar e defender a fundação restaurada. A nossa vontade de reforçar e defender a fundação restaurada. Ponto número 1, vamos ver a nossa vigilância em reter a fundação divina revelada. Essa é a nossa vigilância. Temos que reter a fundação divinamente revelada. 3 coisas vamos olhar. Ponto número 1, a compreensão da fundação do justo. A compreensão da fundação do justo. Está a fundação da justiça. Temos que compreender, temos que entender qual é a fundação da nossa salvação, o nosso Salvador, qual é a fundação do santificador, Ele é o nosso santificador, qual é a fundação de termos paz com Deus, e Cristo é a nossa paz, qual é a fundação da nossa redenção. Temos que entender, temos que compreender esta fundação do justo. Vamos lá ver Efésios capítulo 12. Efésios 2, versículo 12. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, Jesus é aquela fundação. Ele é a fundação justa. É aquele que nos dá, que nos tira do deserto, do pecado e nos traz a luz do Evangelho da redenção. Ele diz: agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, agora está já pelo sangue de Cristo chegaste perto. 14. Muito importante. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Entenda? Temos que defender esta fundação. A fundação da nossa paz. Como podemos ter paz com Deus? Através de Jesus Cristo. Como podemos ter a justificação, a paz de justificação através de Jesus. Como ter a paz no nosso coração através de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Não há ninguém mais que a nossa paz. Já estudamos em Marcos 13, quando o anticristo há de vir, ele vai se projetar a si mesmo, vai se apresentar como quem quer fazer o concerto de paz com as pessoas. E ele vai clamar a sua paz, e há pessoas que vão pensar que estão trabalhando para Deus, enquanto estão trabalhando para o anticristo, está se projetando-se a si mesmo como quem está trazendo paz. Ele não reconhece o nosso Salvador, ele não reconhece, ele diz que vai ajuntar isto, ajuntar aquilo, e a fundação da paz já foi minada, a fundação da redenção já foi, mas Jesus é a nossa paz, mas agora, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. 15.
na sua carne desfez a inimizade entre Deus e o homem. Jesus, como mediador, veio diante do Deus Santo, isto é, ele nos reconciliou a ele, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. Este é o Cristo, o nosso Salvador. Este é o Cristo, o nosso Redentor. Este é o Cristo. Cristo veio para nos reconciliar com Deus. É aquele que veio fazer paz. Todas essas coisas fundamentais temos que restabelecer. Precisamos de ensinar de novo. Precisamos de reafirmar de novo na mente das do nosso povo. Somente há uma coisa, é termos paz com Deus através de Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 20. Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ele é a principal fundação. Isso é aquilo que nos é dito em Atos 4:11. E esta é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, que se tornou a pedra da esquina. Versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Não há nenhuma outra pessoa, não há outro redentor, não há outro salvador, não há outra personalidade religiosa, não há outro sistema religioso, não há outra denominação que pode trazer a salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 1 Coríntios 3, 10. Diz, de acordo com a graça de Deus que me foi dada, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Enquanto estás edificando, não destrói a fundação. A fundação já foi colocada na palavra de Deus, através da palavra de Deus, dos profetas de Deus no Antigo Testamento. Todos os apóstolos, profetas, o apóstolo Paulo em particular, para os gentios, como um arquiteto. E estamos a construir. Temos que ter certeza que você é um pastor, você é um supervisor, seja quem você é, tenha certeza que não está a contribuir para a destruição da fundação. Que a fundação permaneça intacta. É uma fundação justa. É o único nome pelo qual devemos ser salvos. É a única forma pelo qual as pessoas serão preparadas para o céu. Versículo 11. Diz claramente, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não deixa nenhuma outra personalidade substituir Cristo e dizer, estou aqui e outra coisa está lá, outra coisa está lá. Você pode fazer isto e aquilo, ter isto. Isto é o que você será. O resultado da sua salvação. O recurso da sua bênção. O recurso, outro fundamento. Ninguém pode pôr um outro fundamento. Este fundamento, qual é? Jesus Cristo. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar, tenha certeza que este fundamento não é destruído, não é arruinado. Este fundamento não é espalhado. Guarda este fundamento e cria sobre este fundamento algo valioso, algo precioso, edifício de ouro, como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará. Tem a completude da fundação revelada. Mateus 8, 28, 18.
Jesus veio, chegando-se Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então este é o fundamento de todo o nosso poder, Jesus Cristo, o fundamento da nossa força, Jesus Cristo. Este é o fundamento. Se alguém depende de um outro poder, poder oculto, poder satânico, poder político, poder de feitiçaria, poder das trevas, porque ele quer fazer a obra de Deus e ele vai buscar um outro poder. Ele já destruiu a fundação. Precisa saber que Jesus é o suficiente. Jesus já basta. Jesus, ele diz que a palavra que eu vos dou é a palavra completa, revelada. Temos que guardá-la e vigiá-la. 19. Portanto, e de ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não podemos mudar esta fundação. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas as coisas que eu vos tenho mandado. Precisamos de ler o Evangelho para sabermos todas as coisas que o Senhor tem nos mandado. Mateus, temos que ler. Marcos, temos que ler. Lucas, temos que ler. João, temos que ler. Ele diz que eu vou mandar o Espírito Santo para vos guiar em toda a verdade. Temos que ler como o Espírito Santo foi revelado no Atos, nas epístolas. E Jesus diz lá em Apocalipse, eu envio o meu anjo para vós. Temos que saber o que Cristo nos tem revelado. Todos os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas, a revelação. Precisamos de saber tudo. A completude da sua fundação revelada. Por isso que ele diz que ensinando-os, não ensinamos histórias, não ensinamos fábulas, não ensinamos filosofias, não ensinamos ideologia dos homens. Trazemos de volta a palavra de Deus. A não ser que o homem nasça de novo, não pode entrar no reino dos céus. A não ser que as suas justiças cedam à justiça dos fariseus e saduceus, senão não poderão entrar no reino dos céus. Tudo que Jesus ensinou, Cristo disse, santifica-os, a sua palavra é a verdade. Precisamos de ensinar. Recebereis o poder que recebereis do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e toda Samaria e todos os confins da terra. Precisamos de ensinar tudo que Cristo nos revelou na sua completa fundação. Temos ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias. Na base de guardarmos esta fundação, na base de guardarmos a revelação da palavra de Cristo, com esta base, eu estou convosco todos os dias até a fundação dos séculos. Quer dizer o que é? Esta fundação não pode ser destruída. Quer dizer que esta fundação não pode ser deixada. Esta fundação não pode ser substituída por nenhuma outra ideologia. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos digam amém. Hebreus capítulo 6. 1. Hebreus 6, versículo 1. Fala acerca da fundação. A fundação revelada. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos para a perfeição. Temos que ter certeza que a fundação está lá, a fundação está segura, a fundação está preservada, a fundação está intacta. Depois de teres a certeza que a fundação está intacta e nada está arruinando a fundação, podes continuar, ir para a versão, não colocando de novo a fundação do arrependimento. Ele nos chama para o arrependimento. Chama os pecadores para o arrependimento. Isto faz parte do fundamento da fé em Deus. Versículo 2. Versículo 2. Fala da doutrina dos batismos. Batismo do Espírito Santo. Diz que isto faz parte da fundação.
e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos. Impomos as mãos nas pessoas para serem curadas, impomos as mãos e lhes mandar para o ministério. E depois de vermos as qualificações daqueles que são chamados e comissionados, diz que esta fundação não pode ser arruinada, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Há pessoas que não podem falar sobre o inferno nunca mais, não podem falar mais do juízo, não podem falar do julgamento do trono branco, porque já destruíram a fundação. Estão correndo em volta das coisas superficiais, não fundação da palavra de Deus. Que o Senhor nos traga para construirmos nesta fundação. Não é para destruirmos, não é para arruinarmos a fundação da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. 17. Ele diz aqui em 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, há pessoas onde pensam que Deus escolheu algumas pessoas para a salvação. Eles não acreditam que a salvação é para todos, que virá, quem vir, se arrepender, Jesus disse, e quem quiser, tome da graça a água da vida. Versículo 18. Porque eu testifico, este é Cristo, este é Jesus, esta é a fundação, este é aquele que nos revelou a total condição que nós temos que construir. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém, é onde as pessoas exaltam os títulos de alguém acima da palavra de Deus. Pessoas se desviaram da palavra de Deus. Pessoas em geral, adoradores em geral, vão dizer o nosso surpreendente geral disse isto. O nosso general, supervisor, será que está em conformidade com a palavra de Deus? O nosso líder, profeta fulano de tal, disse isto. Será que está em conformidade com a palavra de Deus? Eles exaltam, eles respeitam o homem, o líder, o superintendente, seja quem for, exaltam ele acima da palavra de Deus. Diz, se alguém, o que dizer sobre o nome dele? Se alguém, não importa do seu título, se alguém, não importa a sua posição, se alguém, não importa a sua autoridade na nação, no continente, na religião, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro destas profecias, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Eu quero que você note o que este versículo está dizendo. Diz, se alguém com um grande título, se alguém com um grande poder, se alguém, uma pessoa popular, o que ele diz, as pessoas vão aceitar e vão esquecer a palavra de Deus. Eles não vão nem mais se referenciar na palavra de Deus, porque eles só vão dizer, o fulano de tal disse, o fulano de tal disse, é final. Eles não vão referenciar a palavra de Deus, seja qual for o método, eles foram tomados da palavra de Deus, e a mente das pessoas e a mente daqueles que olham jovem não está mais na palavra de Deus, não mais na sã doutrina, não mais em Cristo, não mais na fundação que Cristo nos deu. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro destas profecias, Deus Todo-Poderoso, não há nenhum outro que pode mudar a palavra de Deus, que pode mudar a mente de Deus, e dizer, Deus, tá bom Deus, sou eu, tenho este título,
E as pessoas do mundo deram-me essa autoridade, por isso que eu tiro isto. Não aceito mais isto. Eu vou remover isto. Não aceito mais. Eles não aceitam mais. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, 2, que estão escritas no livro, neste livro. As bênçãos eternas estão escritas neste livro. Versículo 20. No versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. É o Senhor quem certifica isto. É o Senhor quem afirma isto. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Versículo 21. Se você permanecer na palavra, se você habitar na palavra, se você preservar a fundação da palavra, se você vigiar sobre a fundação, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Agora temos que ver o nosso cometimento. A fundação de que estamos falando não é uma fundação histórica, não é uma fundação religiosa, é uma fundação redentiva, é uma fundação que nos preserva. E também é uma fundação que vai nos preservar até a final redenção. Vamos para o cometimento, para a sua fundação redentiva. Lucas 6, 46. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? O Senhor pode ver, ó pregador, que você é pastor, é líder, ensina. Você faz as coisas. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não é o Senhor da sua vida? Não é o Senhor do seu caráter. Não é o Senhor do seu ministério. Não é o Senhor de quem você é fiel. Ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, pessoas que falam de graça, graça, graça. A graça não faz a palavra de Deus, a sua graça não obedece à palavra de Deus. Graça, graça, graça. A graça cobre iniquidade, desobediência, transgressão. O Senhor diz que não deu nenhuma graça assim. A graça de ser desobediente à palavra de Deus. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem o fundo. E pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Veja, os outros só constroem, mas não tem fundação. Se os fundamentos estão destruídos, como pastor, estás liderando a igreja, enquanto estás pregando, ministrando, você não olha a fundação. Quer te lembrar, deixa dar esta ilustração ou exemplo. Por exemplo, um novo governo vem no estado. Quando este novo governo, ele toma de um outro governador. O governador passado já não está lá. Ele olha para todos os projetos, olha para tudo que foi dado, ele ajusta. Ele quer ter certeza que ele está liderando o povo numa fundação forte. Ele tem que ter certeza que aquilo que está a cair, que não está certo, ele vai reparar tudo, vai restaurar tudo. Ele quer ir na direção de ter um trabalho, um governo estável, edificado sobre uma forte fundação. Mesma coisa tens que fazer quando pessoas vêm na igreja. Qual é o seu histórico que eles trazem? Qual é o background que eles têm? Será que eles têm a fundação de nascer de novo, a rendição total? Você tem que avaliar
e ver a igreja local, será que eles guardam a fundação? Você como líder, é como um governador, olha para a fundação e tenha certeza que você é estabelecido na fundação que fará as pessoas entrarem no céu. Por isso que dito. Mas o que ouve e não pratica, ouve a palavra numa terça-feira como esta, ouve a palavra, assim que desenvolvemos líderes, treinamos os líderes, só ouve no domingo, mas não pratica, vem no domingo, ouve e não pratica, qualquer dia do culto, vem como um novo vindo, mas ele não vai praticar, ele não há de ver para diferentes áreas do ministério, ele não há de avaliar se a fundação ainda está segura. Jesus disse, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra. Edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia. Imediatamente, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo, capítulo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Não importa o que as pessoas fazem, não importa o que as pessoas dizem, não importa como ministra, não importa o que possam profetizar ou mentiras que possam dizer, não importa a falsa doutrina, falsas ideias que tragam no ministério, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, conhece os fiéis, conhece os que estão construindo numa fundação sólida, conhece quem repara a fundação destruída. Ele sabe quem que está restaurando as fundações destruídas. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que prefere o nome, e qualquer que profere o nome, o ministro que diz que é salvo pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Não é todo que se nomeia o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ponto número 2, a obra do justo, reparando a fundação destruída, o trabalho do justo, reparando a fundação destruída. Vamos voltar para os Salmos 11. Salmos 11, versículo 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? Aqui não está falando de dizer que pode dizer, chegou num lugar, a fundação só foi destruída. Quer dizer o quê? Foi numa igreja, foi no ministério. Quando olhou o fundamento, viu que foi destruído. O que é que o justo pode fazer? Então, aquele justo encurvar as suas mãos e dizer o que é que eu posso fazer. Será que eu posso trazer isto de volta? Posso trazer de volta a história da minha nação na religião. Nos anos 1960 tínhamos a Guerra Mundial. Eventualmente, pessoas se espalharam de um lugar para outro. A insegurança, crimes se levantaram. E as igrejas não tinham lugar para se firmar. E, eventualmente, antes de 1900, não havia fundação. Estamos falando da salvação, da salvação, da cura, da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Falando de ler a Bíblia. Estamos falando de interpretando a Bíblia. Estamos falando de aplicar a palavra de Deus na vida das pessoas. A fundação foram destruídos. Falando do casamento, falando de um homem e uma mulher, falando, você no trabalho, não pode encontrar isto e aquilo. Estamos falando da justiça e a fidelidade no local de trabalho. As coisas estão embaixo. Os fundamentos foram destruídos. Então, quando Deus levanta alguém, um
ministério da Igreja Bíblica da Vida Profunda. Nós não dissemos que os fundamentos foram destruídos, o que pode fazer justo, e formos num canto, dizer eu sou justo, vou me esconder a mim mesmo. Não, nós saímos, fomos, batalhamos pela fé, que uma vez foi dada aos santos. É o que o Senhor espera, que venha um regulador justo, que Ele pode dizer, os fundamentos foram destruídos, eu tenho que fazer alguma coisa, porque Deus me levantou, um reparador chegou, e Ele diz, Deus me levantou, vou ser um reparador. O restaurador vem, diz, Deus me levantou, eu vou ser um restaurador, vem um reformador. Quando Martin Luther King chegou, veja a fundação da justificação pela fé, tudo isso tinha sido destruído. Martin Luther King não disse, apenas sou o único, o que eu posso fazer? Todos estão seguindo a Igreja Católica, mas sabe o que fez? Martin Luther King levantou, disse o justo tem que fazer alguma coisa. Você também hoje, Deus te chamou, como Ele me chamou em 1973, quando a Igreja Bíblica se levantou, temos a fundação, que nós temos que nos firmar e irmos para todo lugar evangelizar. Fui pregando o Evangelho. Nós reenfatizamos a palavra da santidade, a palavra da justiça. Deixa um justo levantar. Deixa uma mulher justa levantar. Assim que olhares para a história, se o justo se levantar, se o justo não se levantar, se o reparador não se levantar, se o avivador não se levantar, se o reformador não se levantar, tudo irá para o pior. Você se lembra na América, quando não haviam vozes, que nem poderia ir, alguém levantou e disse, algo tem que acontecer. Ele levantou contra aquela fundação que tinha sido destruída. O Martin Luther King Jr. foi em todo lugar e pessoas seguiram a ele até que tudo, 3 anos atrás, então, o negro americano se levantou. Era preciso que alguém pudesse se levantar. Era preciso alguém com uma espinha dorsal. Alguém que podia dizer, a fundação é fraca, a fundação foi destruída, a fundação foi espalhada. Eu serei o homem, eu serei a mulher que vou me levantar e fazer alguma coisa. 3 pontos, vamos ver. 1. O que o justo pode fazer? O que o justo pode fazer? 2. O que o reparador pode fazer quando a fundação é destruída? Será que posso ter alguém que tem espinha dorsal? Será que posso ter alguém que tem convicção? Será que tem alguém que vai dizer que não me importo? Se não me preocupo com a exaltação de homem, como aquele homem que disse, dê-me 100 homens que não temem nada, mas só o pecado. E eu e os 100 podemos mudar o mundo em volta. Diz que o mundo é o meu campo de batalha. Aqui eu me firmo. Pessoas assim que vão se firmar. Estou à procura de alguém hoje que sabe como a fundação está agora no nosso país, no seu país, no nosso continente África e além da África. A condição da justiça, a fundação da fidelidade, a fundação da justiça, a fundação foi destruída e arruinada. Vamos levantar como um homem justo, como um reparador, como um reformador. E eu irei fazer alguma coisa. Eu oro que você fará algo em nome de Jesus. O que o justo pode fazer? Job 17. Job 17, versículo 9. O justo seguirá o seu caminho firmemente. Quando a fundação é destruída e pessoas já não sabem o que é verdade, o que o justo pode fazer?
Primeiro, o justo. O justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Se você não seguir a justiça, não seguir a puridade da vida, como é que você pode dizer que vai reparar alguma coisa? Vai restaurar alguma coisa? O justo tem que continuar no seu caminho firmemente. Isaías 51. Isaías 51, versículo 1. Diz: ouvi-me, vós que seguis a justiça. Seguimos a justiça, cremos na justiça, vivemos na justiça. E você sabe que a fundação no nosso país, a fundação na nossa religião, a fundação no evangelismo, a fundação na verdade, a fundação na sã doutrina, foi destruída. Seguir a justiça. Os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha, de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. 2. Olha, versículo 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei. Sendo ele só, eu o chamei. Se você é o único justo, um homem ou uma mulher, uma pessoa jovem ou adulta, e dizer: eu vou permanecer como justo, e nesses dias que os fundamentos foram destruídos, eu vou fazer alguma coisa. Sublinha esta palavra, Isaías 51, 2. Sendo ele só, eu chamei. Vamos voltar para 1973, quando começamos o ministério da Igreja Bíblica. Eu tinha que permanecer só. Eles não me entendiam o que estava a acontecer. Isolamento chegou. Amigos me abandonaram. O meu nome estava mal. Falaram de mim em qualquer lugar, faziam anúncios e mencionavam o meu nome. E diziam: aquele homem de santidade. Eles gozavam, zombavam. Aqueles que me encontravam no caminho diziam: você é o fulano de tal, fulano de tal. Dizia sim, afinal é o fulano de tal que está espalhando igrejas. Eu disse que eu não estou espalhando igrejas. São pessoas que não obedecem à verdade, estão espalhando as suas igrejas. E fiquei só. O Senhor está te chamando você. O Senhor está chamando a cada um de nós. Se você tem convicção, o justo fará alguma coisa. E ele tem que estar disponível para permanecer só. E não se preocupar. Preocupar com a perseguição. Preocupar com aqueles que vão te gozar ou insultos de pessoas. Eu te chamei, sendo ele só, eu o chamei. Eu abençoei e eu multipliquei. Eu oro que Deus te fará assim, em nome de Jesus. Olha para Isaías 62. Versículo 6. Isaías 62. Versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Ó vós, os que fazeis, o que é que vai fazer o justo? Fala. O que é que o justo vai fazer? Fica firme e não se, de forma que não vai se comprometer. Fala contra o erro, fala contra a falsa doutrina, fala contra a hipocrisia, fala contra a falsidade, fala contra qualquer coisa que não está firme na palavra de Deus, que está destruindo a fundação. Você não vai ficar com eles, não vai lhes apoiar, não vai te comprometer. Versículo 7. Nem estejeis em silêncio, até que, como pregador, nem estejeis em silêncio. Aquele que vê a condição, vai ao Senhor em oração. A condição da igreja. Leva o Senhor em oração. Não estejeis em silêncio. Até que confirme até que ponha Jerusalém por louvor na terra. O que é que o justo vai fazer? És tu justo? Nasceste de novo.
Estás santificado. És santo. Poderás considerar a santificação acima dos títulos, fazer alguma coisa para que a fundação que tinha sido destruída seja restaurada de novo. Pergunta 2. O que o reparador pode fazer quando os fundamentos são destruídos? Dizer que só continuar a pregar, estou cantando, continuar a cantando, sou obreiro, continuar a obreiro. Se o fundamento está sendo destruído, continuar ministrando. Se o fundamento está sendo destruído, tens que parar, fazer alguma coisa. E os fundamentos não estão sendo reparados. Os fundamentos estão fracos, destruídos. O que vai acontecer? Estás a trabalhar em vão. Então você levanta como um reparador. Isaías 58, 12. 58, 12. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Esta é a promessa. Como é que eu posso clamar esta promessa? O Senhor começou a pregar. Depois tivemos a igreja bíblica da vida profunda. Tivemos pastores que o Senhor nos deu. Tivemos líderes, homens, mulheres, jovens, meninas, rapazes. Tivemos obreiros de crianças, obreiros das universidades. Essas são pessoas que o Senhor me deu a mim e deu-nos a nós. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Mas agora, todas as pessoas que seguiram, todas as pessoas que dizem, nós vamos levantar. Fomos levantados por ti como discípulos do Senhor Jesus, como pessoas que vão levar a verdade, a palavra da verdade, e levar em todo lugar. Temos que levantar os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Reparador e restaurador. Se tem que acontecer, veja o versículo 1 deste mesmo capítulo de Isaías. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta. Não fala de baixo, não fala como se você queres com medo de que pessoas acham que tens medo. Falas como se não tens certeza. Diz, clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta. E anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. 2. Todavia me procuram cada dia. Vão a igrejas, vão às convenções, vão às assembleias, vão às comunhões, oram, jejuam, buscam a face do Senhor. Mas não há fundação da justiça. Não há fundação da santidade. Não há fundação da redenção. Não há fundação de viver uma vida sem pecado. Diz que clama em alta voz. Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça. Eles não praticam. É como se fingem que estão a praticar a justiça. Não deixam o direito do seu Deus. Eles perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Mas eles não têm prazer em fazer o que Deus quer que eles façam. E nos é dito, clame em alta voz. Neemias, assim que olhamos para Neemias, não temos tempo de ler tudo isto. Neemias, ele investigou sobre os muros de Jerusalém, sobre a fundação. Quando ele fez isto, ele intercedeu. Ele orou, depois ele saiu e aquele trabalho foi feito. Tem que estar disponível para sacrificar. Se é para seres um restaurador, se é para seres um reformador, tens que estar disponível para sair da zona de conforto. Quer dizer que
estou a fazer isto, fazer aquilo, precisei de vir e fazer algo que os outros não estão capazes de fazer e reparar. Ele foi em volta, veio a Jerusalém, ele sozinho, começou a pesquisar, chamou pessoas, disse, vejam a condição em que nós estamos. No capítulo 3, então eles começaram este começou a reparar isto, aquele começou a reparar isto. Capítulo 4, quando eles chamaram, disse, vamos nos esconder em algum lugar. E será que um homem como eu, queriam alugar pessoas de fazer ele ficar com medo para lhe silenciar? Neemias devia ser silenciado. Capítulo 5 de Neemias, haviam pessoas que estavam oprimindo pessoas, ele chamou, disseram que vocês não devem continuar fazendo isto, desafiou tudo que tinha que ser desafiado. Então, eventualmente, chegou uma promessa para eles que não deve, eventualmente, quando as pessoas disseram, venha se esconder em algum lugar, ele disse, será que um homem como eu vou me esconder? Então, ele foi ter com eles e as pessoas clamaram, eles se arrependeram e eles voltaram na fundação, no capítulo final, todas aquelas pessoas que se comprometeram, ele ajustou tudo e trouxe de volta o padrão da adoração. Isto é o que Deus está nos chamando para fazer. E isto é o que o Senhor está me chamando para fazer, para que sejamos reparadores. O que é que o restaurador tem que fazer? O que é que o restaurador tem que fazer? O Senhor te chamou, o Senhor me chamou. Quer que sejamos restauradores, quer que sejamos reformadores. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Ora, os quais servem de exemplo das sombras das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo no monte se te mostrou. O que o restaurador tem que fazer? Volta para o padrão mostrado, um padrão que nos foi dado através dos apóstolos, dos profetas, Jesus Cristo, a pedra de esquina. O restaurador tem que voltar para isto e ver tudo, para construir todas as coisas, para estabelecer todas as coisas de acordo com o padrão que foi mostrado no monte. Tu te lembras do apóstolo Paulo? Com certeza sim. O apóstolo Paulo pregou para os de Gálatas, disse que estou admirado, eu me maravilhoso, porque vocês já saíram daquele que vos mostrou para um outro evangelho. Eles substituíram a fundação. Ele disse, capítulo 2, ele diz quando chegou, queriam lhe trazer para a escravidão. Ele disse, não lhe deu nenhuma chance, nem uma hora. Ele enfatizou a palavra de Deus no capítulo 3, disse que esta fundação é onde eu me firme, 3:11, que o justo viverá da fé. Isto é o que o Senhor está nos chamando. Então, não permitirmos para santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Só estamos pregando, mas a fundação já não é mais enfatizada. Capítulo 4, ele diz que eu prego o evangelho para vós. Eu estou batalhando. Capítulo 9 diz que vocês não entendem, que um pequeno fermento tem que voltar. No capítulo 6, ele diz que agora restauramos todos os caídos, todos estão fracos, restauramos com amor, devem ser restaurados. Tem que dizer a eles que isto não é certo e aquilo não é certo. Ele diz que fui crucificado com o mundo e o mundo para comigo. Tudo que eu quero é ser uma nova criatura e eu quero passar para todos. Isto é o que ele fez quando teve a restauração. Deixa eu te mostrar algo prático. 2 de Crônicas, capítulo 19, 4. 2 de Crônicas, capítulo 19, versículo 4.
Habitou, pois, Josafate em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim e fez com que tornassem ao Senhor Deus dos seus pais. O que aconteceu? No caminho 18, Josafate, ele foi com Acabe. Ele disse, o meu povo é como o seu povo. Esse tipo de jogo desigual, foram a um campo de batalha, a maior parte morreu, então voltaram, o profeta lhes desafiou, vocês poderiam ajudar, poderiam suportar, fazer, encorajar aquela pessoa que está contra Deus, que odeia Deus, que Deus lhe odeia. Então voltou daquilo que tinha feito. Diz que tem que ser um restaurador. Eu tenho que trazer de volta as pessoas. E foi para Josafate para um monte e viu as pessoas que se desviaram, pessoas que se apostataram. Ele lhes trouxe de volta ao Senhor Deus dos seus pais. 5. E estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, da cidade em cidade. Agora, ele iria olhar para tudo e ter a cidade que todas as cidades tinham feitas as fundações tinham sido estabelecidas de novo. Fundação da adoração, fundação da doutrina, fundação de andar no caminho do Senhor, cidade por cidade. 6. E disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio de juízo. Versículo 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem aceitação de pessoas. Sublinha isso, nem aceitação de pessoas. Sublinha, Deus não faz aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. Estou surpreendido. Há pregadores, líderes de igrejas que falam hoje como se fossem a autoridade final. É como se disse Deus, isso é o que eu estou dizendo ao povo. Eles dizem, Deus é o que disse na sua palavra, mas isto é o que estou dizendo para o seu povo. É como se Deus tivesse que é como se eles estão acima da lei, acima da Bíblia, acima da Constituição, acima da palavra de Deus, da vontade de Deus. Se alguém que faz essa proclamação, traz suas próprias ideias, sua falsa doutrina, que é grande, acima da palavra de Deus, há perigo para este tipo de pessoas. Deus não faz aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. Por isso, versículo 8 diz, e também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais e tornaram a Jerusalém. O Senhor quer que tornemos para a verdade, tornemos para a palavra, tornemos para a palavra de Deus e nunca permitir nenhum ato de compromisso, nosso ministério, nossa vida, nosso serviço. O Senhor te ajude a todos em nome de Jesus. Ponto número 3. A nossa vontade de reforçar e restabelecer a fundação restaurada. Vamos voltar para Salmos 11, 3. Se os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? O justo tem que reforçar os fundamentos. O que foi restaurado? Então, eu quero que possamos olhar para Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. E os veladores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo e os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Como é que é um ministro? Como é que é um pastor? Como é que é um fundador?
Como é que um supervisor ou missionário vai destruir a fundação? Chega a destruir a obra de Deus quando as pessoas do mundo, com lisonjas, eles começam a dizer que essas lisonjas é para nos lisonjear até você corromper o concerto, corromper a fundação e destruir a fundação. Aqueles foram corrompidos assim por lisonjas, perverterá. Vão dizer que eu te amo, eu te aprecio. Você é um dos grandes pregadores, grandes líderes do nosso estado, na nossa comunidade, no nosso governo, na nossa nação aqui. Vão te lisonjear. Já não podes falar mais. Vão fechar sua boca. É através dessas lisonjas que você fica destruído. Eles querem te destruir. Eu oro que Deus vai te ajudar a ser forte. Posso ouvir seu amém? Você permanecerá forte em nome de Jesus. Você não estará entre eles que destroem fundações. Efésios capítulo 6, 10. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, pastores, pregadores, missionários, meus irmãos, no demais, irmãos meus, restauradores, formadores, construtores, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se é para seres um reparador, se é para seres um restaurador, não tens que ter medo de falar contra a injustiça, não tens que ter medo de falar contra o compromisso. Tens que ser forte na mente, tens que ser forte na sua espinha dorsal, tens que ser forte na sua convicção, tens que ser forte no poder da sua mente. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se é um tempo de se firmar, este é o tempo de se firmar. Olha, 3 coisas aqui. 1. Declarando a doutrina da redenção. Declarando a doutrina da completa redenção. Não só pregue. Na tua pregação você fala do arrependimento. Você fala do novo nascimento. Você fala de ser uma nova criatura em Cristo. Você fala da santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Você fala da vida do justo, se tornar crente em Cristo e viver, não se comprometer. Você ministra batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Declara a doutrina da redenção. 2. Desenvolva discípulos. Você está reforçando a fundação por si, mas também está desenvolvendo os ministros, líderes, para reforçarem a fundação contigo. Desenvolve, discipule os outros. 3. Demonstre a devoção de um reformador. Demonstrar a devoção de reformador. 1. Declare a doutrina da completa redenção. 1 Timóteo capítulo 4, 6. 1 Timóteo 4, versículo 6, diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Você propõe essas coisas aos irmãos. Você lembra a igreja, lembra os irmãos. Não diga que eles já sabem. Diga de novo. Não diga, eles já sabem, já ouviram. Enfatiza de novo. Seguir a paz com todos. Diga de novo. Sem a qual ninguém verá ao Senhor. Lembra a sua esposa. Lembra o seu marido. Sobre isso, lembra as suas crianças. Lembra os seus obreiros. Lembra todos os membros sobre isto. Declara a doutrina da redenção. Medita nessas coisas. Versículo 15. Tudo que você está a ouvir. Fundação destruída. Fundação substituída. Fundação arruinada. Sobre a fundação arruinada. Tudo que estás ouvindo sobre se tornando um pregador justo, um pregador que não se compromete,
um justo de Cristo, sendo um reparador, um reformador, um restaurador, medita estas coisas, tudo que está a acontecer na nação, tudo que está a acontecer no continente, tudo que está acontecendo, e a palavra de Deus, Deus te levantou e nos levanta, e dizer isto é que tem que fazer, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento não venha com o seu corpo, não venha ao púlpito para estar a dormir, não venha ao púlpito com parecer alguém que não pode se firmar e manter a sã doutrina. Esteja completo, corajoso para eles, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 16. Tenha cuidado de ti mesmo, não te comprometas. Tenha cuidado de ti mesmo. Não seja amigo de falsos profetas. Tenha cuidado de ti mesmo. Não suporte os falsos profetas. Tenha cuidado de ti mesmo. Não suporte pessoas que vão atrás desobedecendo a palavra de Deus. Tenha cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Da doutrina da completa rendição. Completa. Persevera nestas coisas. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Por isso estamos aqui. Desenvolva. Não podes fazer sozinho. Por isso dizemos Deus, desenvolva os outros discípulos enquanto estás reforçando. Enquanto você está reforçando o fundamento, tens que levantar os outros. Tens que engajar as outras pessoas. Tens que empoderar as outras pessoas, tornar os outros capazes. E você leva essas pessoas consigo. Enquanto você tens que demonstrar para eles como eles devem se firmar. Desenvolva os outros discípulos que vão reforçar a fundação. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis. Confia-o a homens fiéis. Não substitua a palavra. Jesus somente é o nosso Salvador. O mesmo confia a homens fiéis. O mesmo é o nosso santificador. É o batizador no Espírito Santo. O mesmo encomende. O que recebeste de Cristo. Cristo passou aos apóstolos. Os apóstolos passaram para nós. Então, confia a homens fiéis. Que sejam idôneos para que também ensinarem os outros. Mesma coisa, confia a homens fiéis. Homens que vão aceitar a palavra. Homens que crerão na palavra. Homens que viverão de acordo da palavra. Homens que se firmam na palavra de Deus. No ministério. Que tudo que fazem, nas suas famílias. Pessoas que fazem tudo que se dão para fazer na fidelidade. São essas pessoas fiéis. Pessoas fiéis são corajosas. Pessoas que medrosas, que se abanam de um lado para o outro. Aqueles que trabalham pela aparência das pessoas. Será que posso dizer isto? O que vai dizer a outra pessoa? Se ele ouvir que fui eu que disse isto, não vai ficar feliz. Esse tipo de pessoas não podem ser fiéis. Não desperdice sua vida nas pessoas infiéis. Então, junta as pessoas, desenvolva os discípulos que creem no Evangelho de Deus, que permanecem na palavra de Deus. Mesma coisa que eles te ensinaram, que você também confia a homens fiéis que serão capazes de ensinar os outros. Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. 19. Êxodo 18. 19. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei. E Deus será contigo. Olha para isso. Se tu pelo povo diante de Deus. Não te envolva nada que não vai aproximar as pessoas próximas a Deus, a realmente servindo a Deus, permanecendo pela palavra de Deus. Se tu pelo povo diante de Deus. E leva tu as coisas a Deus. 20. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer.
E a obra que devem fazer, sublinha a palavra, que devem. Assim que supervisionamos o trabalho de várias pessoas que estão debaixo da nossa liderança, devem saber o que devem fazer. Isto é o ministério. Aquilo é algo redondável, não foi chamado para fazer. Isto não é importante, não foi chamado para fazer. Diga a eles o que é que os pregadores devem fazer. Professores da palavra, o que é que devem fazer? Diga a eles qual é o trabalho ou a tarefa. Qualquer um envolvido na obra devem saber o que fazer. 21 nos é dito, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, homens capazes, homens capazes. Sabe, se alguém é para permanecer no ministério, tem que ser capaz, tem que ser aquele que é guardável, tem que ser um homem de habilidade, um homem ou uma mulher com força, homem e mulher com uma espinha dorsal, homem e uma mulher que tem as faculdades, pode analisar, pode pensar, pode analisar. Procura homens capazes, meu irmão, minha irmã. Se eu não tiver capacidade, mesmo capacidade física ou força física, e eu não posso ler bem minha Bíblia, se eu tenho um problema de vista, talvez, e se eu tenho um problema, e você, se eu estiver fraco fisicamente, não estar só bem, e houverem pessoas estarem capazes, em vez de eu permanecer, eu vou ficar do lado, deixar o homem capaz, mulher capaz, tomar o lugar. Jovens têm foco, têm o fervor, têm o conhecimento, e ficarem aqui onde eu estou, e fazer o trabalho. Mas se eu não fizer isso, estarei a colocar a igreja na escravidão, na ignorância. Eu sei que não sou capaz, e não dou chance a quem é capaz. Isso é egoísmo, isso é egocentrismo, isso não é bom. Eu quero que a obra de Deus, eu somente fico lá para ocupar posições. Então, diz aqui, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a vereza, põe sobre eles por maiorais de 1000. Por que não sublinha isso na sua Bíblia? Eles são missionários, põe sobre eles maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Este é o conselho que Moisés teve. Jetro disse, você não pode ver todos, você não pode alcançar a todos. Por que você não levanta missionários de 1000, missionários de 100, missionários de 50, missionários de 10? E você vai lhes ensinar, vai lhes guiar para que eles sejam capazes de fazer o trabalho. Tenha certeza que essas pessoas que eles colocaram como líder nos distritos, líder na região, líder nos distritos, você está lhes supervisionando e a obra de Deus está sendo feita da forma como tem que ser feito. Eu quero que você note algo, isto é muito importante, sublinha isto, esta palavra, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, Êxodo 18, vamos para 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel 8, 11. 1 Samuel 8, 11. Aqui é Deus dizendo ao povo de Israel, um rei virá, o seu reino virá. E vão dizer, queremos um rei, para como as outras nações. Veja o que é de fazer este rei. 1 Samuel 8, versículo 11. E disse, este será o costume do rei, o princípio, o caráter e a prática do rei, que houver de reinar sobre vós. Olha para isto, ele tomará os vossos filhos e o empregará para os seus carros, não para a obra de Deus, e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante de seus carros. Versículo 12. O que o rei vai fazer?
e os porá por príncipes de milhares. Viste isto? E os porá por príncipes de milhares. Há pregadores, há pastores, há missionários. O que tem que ser feito, organizado e arranjado para a obra de Deus, para que as pessoas sejam fiéis para Deus, está apontando milhares, de 1000, de 100, de 50, de 10 para o progresso da obra de Deus. Agora já é para eles. Ele vai apontar capitães e os porá para o príncipe de milhares e para os cinquentários para lavrarem a sua louvura e seguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os petrechos de carros. Veja o que vão fazer. Versículo 13. E tomará as vossas filhas para perfumistas e cozinheiras e padeiras. Em vez de permitirem a eles servirem a Deus, tudo o que ele quer é para servirem a ele. Ele tinha milhões de soldados. O que estavam fazendo? Estavam lutando na batalha do Senhor? Não. Estavam ajudando a ele a alcançar Davi, o seu inimigo. Tudo se tornou pessoal. Por isso o Senhor está nos dizendo, não temos que fazer. Se vires alguém assim, tudo que quer é ganhar vantagem. Ele não está pensando no progresso da obra do Senhor. Faça isto para mim. Cuida da minha loja, da minha machamba. Tudo é pessoal, negócio pessoal. Em vez de treinar pessoas, em vez de desenvolver pessoas que vão tomar conta da obra de Deus, como Moisés fez, como David fez, como o apóstolo Paulo fez. Ele levantou pessoas que vão enfatizar a palavra de Deus e vão permanecer na fundação. Agora, está levantando essas pessoas para Ele mesmo. E eu oro que o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai nos ajudar. Cada um de nós voltaremos. Vamos demonstrar. 3. Demonstre a devoção de um formador. Se eu vou te lembrar de alguém, como Martin Luther King, como era um reformador. Como reformador, na Igreja Católica, estava na responsabilidade de tudo. Todos os dogmas que eles tinham. Mas Martin Luther King, ele se levantou como um reformador. Por isso temos a igreja protestantes que tem várias denominações. Algumas dessas igrejas protestantes também voltaram para a igreja católica, voltaram para as coisas antigas, os zeros. Por quê? Porque eles não permaneceram na fundação. O Senhor diz que temos que ter, você tem que ter a devoção dos formadores. Lembra John Wesley, como ele permaneceu. E ele foi de um lugar para o outro, estabeleceu a santidade mais uma vez, estabeleceu a santificação. Lembra pessoas como levantaram-se essas pessoas e começaram a enfatizar a salvação, a santificação, o batismo no Espírito Santo. O nosso tempo agora chegou, que Deus vai te ajudar, que Deus vai me ajudar, e nós iremos enfatizar a verdade da palavra de Deus. E isto é o que Deus nos chamou para fazer. Judas 1, versículo 3. Eu sei que sabes, mas vamos ver de novo. Judas 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência. O trabalho que estamos a fazer, faça com toda a força, toda a inteligência, toda a diligência, a força. Não diga, eu tenho que me guardar, estou vigiando por isto, por aquilo. Amado, procurando, dê toda a diligência. Se você não der toda a diligência, talvez não és um homem capaz, não és uma mulher capaz, talvez tenhas que ficar do lado e dar chance a algumas outras pessoas, a pessoas vigilantes, pessoas reformadoras, que serão capazes de permanecer com toda a diligência. Amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, salvação disponível para todos. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tudo que o Senhor deu-nos devemos
a Bíblia, toda a palavra de Deus, que traz as pessoas na reconciliação com Deus, que lidera as pessoas na conversão, pela graça, pelo poder de Deus, que Ele guia as pessoas para o viver santo, a santificação, o poder no Espírito Santo, tudo que o Senhor nos deu. Não permitires apenas que alguma coisa caia por terra. Você, eu, nós, temos que contentar pela fé. As pessoas que estamos levantando devem batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O Senhor hoje está nos chamando para uma grande tarefa. E temos uma grande tarefa, porque a fundação está sendo arruinada. A fundação está sendo destruída. E o Senhor está te chamando, homem justo, mulher justa. O Senhor está te chamando como reformador, como reparador. O Senhor está te chamando para vires com força, com energia, com a devoção, com a consagração, com o comprometimento e dizer ao Senhor, não posso fingir, eu estou a ver o que está a acontecer. Você não pode fingir. É como aquela pessoa que quer sentar lá atrás. É como alguns dizem que quanto mais velho estou a ficar, mais fraco estou a ficar, não tenho mais força, não tenho mais comprometimento, não posso. Diga ao Senhor, Senhor, estou voltando, eu quero ser um restaurador, eu quero ser um reparador, eu quero ser um reformador. Por que por favor você não levanta? Diga, Senhor, eu venho, eu farei a obra do Senhor. O Senhor chamou-nos. Por favor, levante meu irmão, levante minha irmã. Aqui há coisa séria na terra, aqui há coisa séria no reino de Deus. O Senhor quer que reexaminemos a fundação de novo. Começa de novo na minha vida. Começa pela vida pessoal. Fundação da justiça. Fundação da paz, ainda está lá. Fundação, começa comigo. Começa contigo. Com o seu ministério, com a sua igreja local. Começa com a sua região. Começa com o seu estado. Começa com a sua nação. O seu ministério. A fundação da fé ainda está lá. A fundação da fidelidade ainda está lá. Ainda somos fiéis. A fundação da devoção. A fundação da consagração ainda está lá. E a fundação de declarar a palavra da verdade sem temor, como Deus nos tem dado. A fundação da fidelidade, que nós somos, não vamos pelos cantos, não temos corta-matos, que nós não cobrimos o erro, não cobrimos o engano, que não vamos como aquelas pessoas que vamos levar coisas no YouTube, na internet, e dizemos que leva isto, passa para outra pessoa, passa para outra pessoa, e você está passando erros. Um pregador da Deeper Life, um professor da Deeper Life, um líder da Deeper Life, o que você está a fazer? Estás parte daqueles que estão destruindo a fundação da palavra de Deus. Volta e diga, Senhor, agora vou me firmar na palavra, vou me firmar na verdade. Vamos juntos restaurar a fundação da verdade, a fundação da doutrina redentiva. Vamos voltar para onde começamos. Já vimos por que o Senhor nos chamou, por que o Senhor nos estabeleceu a igreja bíblica da vida cristã profunda. Por mesma razão que Ele estabeleceu esta igreja. Vamos continuar. O evangelismo pessoal, a fundação do evangelismo pessoal. Evangelismo é massa, em todo lugar, em todo método. Que Deus possa nos dar nova visão, nova força, novo foco. Então, nós vamos voltar de novo à santidade, o reavivamento da santidade, da santificação, o reavivamento da nossa firmeza, como Daniel propôs no seu coração que não vai se contaminar com nenhuma coisa da Babilônia. Queriam tirar a sua firmeza. E ele disse, ó Senhor, eu vou me firmar. Eu não vou me abalar. Não vou me comprometer. Não vou suportar nenhum falso profeta. Não vou suportar qualquer um que vai de um lado para o outro, sem religioso, sem justiça.
religioso sem a fundação não vou suportar. Peça a Deus que Deus vai te dar. A graça que tiveste nesses tempos passados. A fidelidade que tiveste naqueles tempos, traga de volta. O fervor que você tinha, que Deus continue, volte te dando a mesma coragem. E na força de Deus, com toda a armadura de Deus, para que você se torne mais uma vez reformador ou reparador das fundações, o restaurador do padrão que foi destruído, o reformador da verdade de Deus. Que Deus te ajude. Serás um reformador, um restaurador, e a devoção daqueles reformistas antigos o Senhor te dá. Há uma obra na sua mão. Há uma obra em ti. Haja uma obra de convicção. Trabalhe com a sua espinha dorsal, que com a graça de Deus você vai se firmar. Você não vai sorrir onde tem que se frisar. Você não vai rir onde tem que chorar. Você não vai caminhar com as pessoas que estão a querer destruir a fundação da palavra de Deus. Você não vai se prender com um jugo desigual com aqueles que estão a destruir a obra de Jesus Cristo. Não vão de novo levantar o Calvário, não vão de novo levantar aquilo que Cristo fez. Para que com uma única voz, um único coração, nós, Igreja Bíblica, vamos levantar, vamos estabelecer a fundação da fé cristã que foi quebrada no nosso país, no nosso continente, adiante do nosso continente. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos hoje, te agradecemos por aquilo que nos lembraste, que a fundação tem sido destruída. A fundação do templo, a fundação da adoração, a fundação da piedade, a fundação da justificação pela fé, a fundação de viver cristão, viver santo, a fundação da santificação, a fundação da sã doutrina, foi ruinada, foi destruída. O Senhor nos lembrou, oramos diante de Ti, levantamos para Ti, estamos nos cometendo, nos consagrando diante de Ti. Senhor, oramos a graça e a força de permanecermos naquilo que abriste a boca para nos dizer nesta noite. Dê-nos hoje em nome de Jesus. Tira toda a fraqueza de nós. Tira toda a infidelidade de nós. Tira todas as consequências do temor, de falha. Remova tudo de nós em nome de Jesus. Coragem, atitude, a fé, a visão. Dê-nos o poder, a autoridade. Dê-nos a unção para continuarmos e nos movermos e defender a verdade, mesmo neste tempo, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a levantar como militantes, pessoas justas, militantes reformadores, militantes restauradores, militantes reparadores, para que a fundação redentiva possamos levantá-la de novo e restabelecermos de novo na nossa nação, nosso continente, nosso país, em nome de Jesus. E em todo lugar que nos deres a oportunidade e influência, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que esse espírito de compromisso será tirado da nossa vida, será tirado de cada um de nós que é membro e é ministro desta igreja, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Oramos, Senhor, que vamos começar a trabalhar nisto. Começaremos quando começamos a investigar, a examinar, estabelecermos e reformar tudo que o Senhor quer que possamos reformar. A graça do Senhor continua conosco. Senhor, oramos até que partamos deste mundo e Cristo vier. Nós não iremos parar de fazer a obra que o Senhor nos mandou fazer. Iremos fazer na forma como o Senhor quer que possamos fazer. A coragem, a fidelidade e não voltar para trás. Que o fogo
permaneça em cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém.